Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Vascão que entra em campo no final de semana contra o Bahia em mais uma rodada importante da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui falar sobre muitas coisas. O Vasco deve ter mudanças no seu time para esse jogo contra o Bahia. O Vasco que procura um treinador para 2023 e surgiu aí uma possibilidade de um treinador que quer voltar ao mercado brasileiro, que é o Jorge Sampaoli. Não tem nenhuma conversa entre Vasco e Sampaoli não, mas o treinador quer voltar ao futebol brasileiro e claro, né, vai ter o seu nome ventilado aí no Vasco da Gama. Vamos falar sobre a pontuação necessária para voltar para a primeira divisão. Novos estudos aí dos matemáticos apontam que talvez com 58 pontos deu para o time conseguir o acesso. Vamos falar sobre o problema que o Vasco está lá na Ferj, né, para poder registrar a SAF, enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu tenho um recadinho do OneFootball. Você que gosta de ficar bem informado sobre futebol, tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. O link para você baixar está aqui na descrição desse vídeo. No OneFootball você acompanha gratuitamente o campeonato alemão com imagens. É só baixar e assistir. Além, é claro, de ter ali todas as informações, tabelas, próximos jogos e etc e tal do nosso gigante da colina. Basta você escolher o Vasco como seu clube do coração. Além do link na descrição do vídeo, apareceu o QR Code agora na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa gratuitamente o OneFootball. E agora sim, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que quer começar a fazer as suas apostas esportivas, vai no comentário fixado e faça o seu cadastro no site da 1xBet. Fazendo seu cadastro agora, no link que está ali no comentário fixado, a 1xBet vai te dar um bônus. Isso mesmo, um bônus para você começar a apostar. 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, é um site seguro, que paga certinho, paga bem, e você usando o nosso código promocional, o seu valor vai dobrar. Tá tudo explicadinho ali no comentário fixado. A 1xBet é uma parceirona aqui do canal Machão da Gama, e quem gosta do canal Machão da Gama, dá moral para 1xBet. O link tá no comentário fixado. Bom, vamos começar falando aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje mais uma rodada da Série B, né? E tem jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama. A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa com Sport Recife e Chapecoense. Jogo que será realizado às 9h30 da noite lá na Ilha do Retiro. O Sport tem 34 pontos e se vencer vai chegar a 37, vai assumir a 5ª colocação e vai ficar a 5 pontos do Vasco da Gama. Lembrando que o Sport ainda tem um confronto direto com o Vasco, né? Então seria interessante um tropeço do Sport, mas sinceramente acho que o Sport é o favorito, apesar da Chapecoense fora de casa, a Chapecoense é o melhor visitante do campeonato, né? Não perde fora de casa, inclusive empatou contra o Vasco 0-0. Enfim, vamos torcer para a Chape conseguir aprontar também hoje contra o Sport Recife nessa abertura da rodada. O Vasco joga só no domingo contra a equipe do Bahia, em jogo que encerra essa 26ª rodada. E falando ainda aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, sempre tem aquela dúvida, né? Quantos pontos serão necessários esse ano para subir? Geralmente a linha de corte é 64 pontos, né? 64 é o número mágico, quem faz 64 consegue o acesso. Porém, esse ano essa linha de corte vai ser bem menor. E, de acordo com os matemáticos, o acesso seguro para a Série A de 2023 acontecerá a partir dos 58 pontos. Isso não quer dizer que com 58 pontos está garantido de subir, né? Mas existe uma possibilidade matemática de subir com 58 pontos. A linha de corte esse ano está bem menor. Eu, sinceramente, acredito que com 61 vai conseguir o acesso tranquilamente. 60, 61, 58 vai ficar na tábua da beirada ali, né? Bem arriscado. Então acho que 61 pontos esse ano consegue o acesso. Se a gente for fazer a soma aqui de 61 pontos, o Vasco precisaria fazer 19 pontos em 13 rodadas, né? Já que o Vasco tem 42. E aí?
tem aí 39 pontos para disputar, né? Tem que fazer menos de 50% de aproveitamento. Então, assim, dá, né? Dá para fazer. Dá para o Vasco manter aí e chegar aos 61 pontos. Enfim, vamos pensando jogo a jogo, né? Domingo aí tem um confronto importantíssimo contra a equipe do Bahia. Inclusive, para esse jogo contra o Bahia, a tendência é que o Vasco tenha algumas mudanças na sua escalação. Uma já é certa, né? Que é a volta do Quinteiro na vaga do Bosa, que foi muito mal na partida contra o CSA. O Bosa que estava ali jogando no lugar do Quinteiro, né? Porque o Quinteiro estava suspenso. O Quinteiro volta de suspensão e volta a fazer a zaga ali com o Anderson Conceição. Mas a tendência é que o Vasco faça outras mudanças no seu time titular. Inclusive, essa semana o Vasco está bastante fechado, né? Bastante focado aí nesse jogo contra o Bahia. O Vasco não vai abrir o treino para a imprensa essa semana, né? O Vasco vai viajar para Salvador no sábado e até lá vai treinar no CT Moacir Barbosa, a maioria dos dias ali com o treino fechado. E deve acontecer mudanças no time titular do Vasco, principalmente na parte ofensiva. O trio Nenê, Alex Teixeira e Raniel não devem permanecer juntos, né, no time titular. Alguém vai ser sacado. Pode ser que o Nenê comece no banco de reservas e o Alex Teixeira jogando ali como 10, né? Como foi contra a Ponte Preta, que o Teixeira fez uma boa partida. O Raniel, que vem muito mal, deve ir para o banco de reservas. Enfim, teremos mudanças no Vasco para esse jogo contra a Ponte Preta. Existe a possibilidade do Léo Matos voltar ali para a lateral direita, porque o Matheus Ribeiro também vem muito mal. Edmar pode sair do time e jogar o PV. Enfim, cara, para esse jogo contra o Bahia, a escalação do Vasco realmente é uma grande dúvida. Mudanças vão acontecer para esse jogo de domingo. E tem que acontecer, né? Não pode continuar na mesmice, porque a atuação que o Vasco teve contra o CSA foi pavorosa. Bom, e o Vasco que vivia a expectativa de, nesse jogo contra o Bahia, já jogar como Vasco da Gama SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Mas, aparentemente, não vai dar tempo por conta também de uma dívida na Ferj. O Vasco primeiro tem que fazer o seu registro na Ferj e depois fazer o registro na CBF, né? Só tem como registrar na CBF depois de acontecer o registro na Ferj. E a informação que a gente tem é que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro analisou na tarde de ontem o pedido do Vasco para o registro da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. E, em reunião na sede da entidade, a diretoria decidiu que só vai dar andamento no processo do Vasco quando o clube pagar a dívida que tem com a Ferj. O Vasco tem uma dívida ali de quase 7 milhões de reais com a Ferj, que, segundo o Vasco, são valores devidos em quase sua totalidade por pagamentos efetuados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro para despesas operacionais de jogos de futebol, principalmente no exercício de 2017, que não foram ressarcidas à Federação naquele período, né? O Vasco está aí negociando a forma de pagamento dessa dívida. O Vasco vai ser notificado pela Ferj e a dívida não precisa ser quitada à vista, né, de uma vez só. O Vasco pode aí negociar o parcelamento. Então, para acontecer o registro da Vasco da Gama SAF, o Vasco vai ter que pagar essa dívida para a Ferj, para fazer o registro na Ferj e depois o registro lá na CBF. A expectativa da 777 é que no início de setembro, né, já na próxima semana, tudo isso já esteja resolvido. Tudo no Vasco atrasa, né? É impressionante, não tem como. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo, vamos falar de Jorge Sampaoli. E bom, é importante deixar claro, né, que não tem nenhuma negociação entre Vasco e Jorge Sampaoli. Mas está surgindo aí uma possibilidade de mercado, né? Informação aqui do PVC é que Jorge Sampaoli quer voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Ele, inclusive, ontem esteve no Bem Amigos, né, programa do Sport TV, e deixou ali, claro, a sua vontade de voltar a trabalhar no Brasil. Sampaoli, inclusive, tem residência, né, no estado do Rio de Janeiro e começou aí a sua campanha para voltar a trabalhar no futebol brasileiro. De acordo com o PVC, o treinador argentino entende que o mercado brasileiro é muito grande, paga bem e seria aí o lugar ideal para ele voltar a trabalhar. Até porque aqui no Brasil é onde se paga os melhores salários, né, da América do Sul. Paga muito mais do que a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Só não paga melhor que a Europa, mas depois da Europa, o Brasil aqui na América do Sul é o lugar onde se paga melhor. Então Jorge Sampaoli tem a intenção de voltar a trabalhar no Brasil. Ele não foi bem no Sevilha da Espanha,
Então o mercado europeu deu uma fechada para ele, ele vai ter que dar um passo atrás na carreira, podemos dizer, voltar aí ao mercado sul-americano, e o Brasil é uma possibilidade. Como eu disse na abertura desse vídeo, durante o vídeo também, cara, não tem nenhuma negociação entre Vasco e São Paulo, mas o treinador voltando ao futebol brasileiro, com certeza vai surgir aí como uma possibilidade, um nome a ser estudado. O Vasco que nesse momento o alvo principal, né, é o Vojvoda, treinador do Fortaleza, mas surgindo aí o Sampaoli também na jogada, eu acho que vai acabar surgindo também o interesse da 777 em cima do treinador argentino. É um treinador muito caro, muito mais caro do que o Vojvoda, por exemplo. Eu, sinceramente, eu prefiro até o Vojvoda do que o Sampaoli nesse momento, mas o Sampaoli também seria uma baita opção para 2023. Enfim, quero a sua opinião. Sampaoli, você acha que é um bom nome? Acha que a 777 e o Vasco deveriam ir atrás do treinador? Comenta para mim. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!